Mais um floral do grupo da falta de coragem, Oaki. O floral Oaki. Quem são as pessoas que precisam tomar Oaki? São aquelas pessoas que seguram muito a energia no corpo. Não são muito mentais, elas são menos sentimentais, menos mentais e são mais corporais. Então são aquelas que têm muita energia de ação. São daquelas pessoas que gostam muito de fazer tudo, absolutamente tudo para todo mundo. Então assim, elas têm aparência forte, corporal delas é forte e principalmente assim, não gostam de demonstrar fraqueza, não gostam de demonstrar que não vão conseguir fazer tal coisa, né? São pessoas que costumam serem levadas ao médico, porque jamais elas vão no médico por conta própria, jamais elas buscam ajuda por conta própria. Geralmente alguém empurra, alguém dá um indício para elas de que elas estão precisando, porque elas não se permitem adoecer. Sempre acham que aguentam mais um pouco, sempre acham que para elas aquilo ali é uma barbada fazer. Então elas têm a postura rígida e a musculatura dura e tensa. Elas fazem demais pelos outros, e em muitos momentos esquecem delas. Então assim, elas têm a visão limitada, porque o principal foco não é aqui a energia na cabeça, é a energia no corpo. Então, quando em muitos momentos essas pessoas começam a tomar esse floral e elas chegam a ampliar tanto a visão que elas chegam a ficar tontas. Então é muito interessante assim, se alguém comentar qualquer coisa com vocês a respeito de que ficaram um pouco tontas quando começaram a tomar esse floral, vocês já sabem que isso pode acontecer, porque a visão deles é muito limitada. Inclusive, essas pessoas podem ter a sua sensibilidade bloqueada, porque assim, quando a gente fala em termos de florais, existem aquelas pessoas que têm um grau maior daquelas características, existem aquelas pessoas que têm um grau médio e existem aquelas pessoas que têm um grau sutil ou ainda momentos em que estão precisando dessa energia do floral. Mas quando elas têm um grau um pouquinho mais avançado, do tipo Oaki, por exemplo, elas são muito insensíveis, tá? Elas chegam ao ponto de não se preocupar nem um pouco com o sentimento dos outros, porque elas acham assim, que precisa fazer o que tem que ser feito e não ficar muito de mimimi, né? E assim, elas têm momentos de muita sobrecarga e não demonstram a fraqueza. Então isso aí, em muitas ocasiões, elas podem até se machucar fazendo alguma coisa, porque não querem mostrar que aquilo ali elas não vão conseguir fazer. E não são muito afetuosos, né? Principalmente num grau um pouquinho mais alto dessas características desse floral. Agora, o engraçado é que elas se importam com opiniões alheias. Por que elas se importam? Porque eles querem mostrar que eles não erram. Então eles são os perfeitinhos. Eles, quando ouvem falar que ele não fez direito aquilo que tinha que ser feito, aquilo ali para eles assim é uma pedrada, sabe? Porque justamente eles se cobram demais a serem os perfeitos. Eles gostam de ser modelos de perfeição. Então tem que mostrar realmente para os outros que eles são muito certinhos e muito perfeitinhos. Até o aperto de mão dessas pessoas é um aperto rígido, é um aperto firme, forte. Por isso são pessoas extremamente leais. E por eles serem tão leais, eles não perdoam pessoas que fazem alguma traição, passam a perna, por eles serem assim, extremamente corretos.
Então eles se tornam intolerantes. O que falta para eles é a consciência do limite do corpo. Então eles podem estar sentindo alguma coisa, mas eles bloqueiam aquele sentimento e tocam ficha no que tem que fazer. É muito comum ter uma doença visceral aguda por não respeitar os limites do corpo. Eles entram num estado extremo de estresse corporal, né? Então, assim, eles costumam entrar num estado extremo de estresse corporal, com alguma doença, alguma coisa, que acabam na cama. Aí, não contentes, aquela energia do corpo que está já sem nada de energia, sobe para a cabeça. E aí a mente começa a cobrar deles o resultado. Então eles assim, levantam antes do tempo que precisavam levantar, antes do tempo da recuperação. Eles não aguentam esperar o corpo se recuperar, porque a mente começa a atordoar de que eles precisam se levantar, porque o corpo está bem, obrigado. Então, quando a mente começa a entrar nesse processo de cobrança, eles podem até ter AVC, infarto, úlcera hemorrágica e algum processo renal. Então são pessoas assim que quando tem alguma coisa é para quebrar. Essa é uma essência que ela até não é tão usada porque justamente essas pessoas não costumam buscar ajuda. Então, só quando uma outra pessoa leva elas ao consultório ou então alguma pessoa leva o floral para alguém que acha que está precisando desse tipo de essência. Pessoas que não dão o braço a torcer. Elas vivem em padrões pré-determinados. Então elas têm muitas crenças limitantes. Aquilo era assim, até hoje vai ser e vou ensinar todo mundo a fazer da mesma maneira. Então são essas crenças que limitam. E podem se quebrar realmente, literalmente se quebrar uma perna, quebrar um braço, para a vida vir e dar aquela parada. É muito comum as pessoas desenvolverem esse tipo de personalidade porque na infância eram muito cobradas, porque vinham de famílias de militares, por exemplo, ou de famílias que davam muitos castigos para as crianças. Isso é bem comum acontecer. Esse floral, ele vai ajudar muito a direcionar a força e a dissolver essa força em várias direções, a dar limite para o corpo, tolerância para o corpo, saber quando parar, saber quando descansar. Também vai trazer mais flexibilidade. Essas pessoas que têm esses padrões muito rígidos, vai trazer essa sensibilidade, porque geralmente são pessoas muito metódicas. E também vai ajudar essas pessoas em relação à questão da expectativa. Por que essas pessoas têm muita expectativa? Porque elas se acham as perfeitas. Então, elas esperam a perfeição dos outros, né? Porque é aquilo que a gente fala da projeção, do espelho. O que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Então, as pessoas exigem dos outros aquilo que elas têm dentro delas, né? Então, elas têm muita expectativa. E aí, quando a pessoa tem muita expectativa, ela tem muita decepção. Por isso que as pessoas do tipo A que não toleram traição, né? E o que a gente tem que indicar para esse tipo de comportamento? Mais cuidados com o corpo, mais prazer, buscar dança, buscar esporte, e não aquelas ginásticas puxadas, corrida, não tem necessidade nenhuma de correr. A pessoa tem que caminhar, porque ela tem que relaxar o corpo, relaxar a cabeça.
Essas filosofias como a yoga, por exemplo, também é uma coisa bem legal de indicar para essas pessoas, porque vai relaxar. Os alongamentos também são muito indicados. Não ter expectativas é uma coisa que a gente precisa mostrar para as pessoas, que toda expectativa vai gerar uma frustração quando quando não se cumprir aquela exigência, né? E o Aki é uma pessoa bem exigente, é exigente com ela mesma e é exigente com o outro. Então, a gente tem que ensinar a pessoa a não ter expectativa, porque cada vez que não se cumprir alguma coisa que elas estão esperando, aí cai a casa, né? A pessoa pode entrar até numa depressão. Olha que sério que é, né? Então, a pessoa tem que aprender que não tem que ter expectativa. Fez para o outro, mas se o outro tiver a mesma disposição, ele vai fazer. Se não, pode ser que não faça também. Soltar a vida dos outros. Olha como é importante para o Aki soltar as rédeas da vida dos outros. Cada um tem que cuidar da sua vida, do seu nariz, das suas vontades, de tudo que é seu. E o outro, mesmo que conviva com a gente, mesmo que seja filho, mesmo que seja marido, mesmo que seja mulher, tem que ter as suas escolhas, as suas próprias escolhas. Absolutamente todos temos capacidade plena de escolher tudo aquilo que a gente quer para a nossa vida, tá? E se as nossas escolhas não batem com as escolhas dos outros, aí paciência. Por isso o mundo é assim tão diferente, tão cheio de ideias diferentes, tão cheio de criatividade, porque nós somos todos muito diferentes. Então, o Aki é isso aí, é um floral muito simples, muito curto e grosso, né? Ele é só para essas pessoas assim que são muito exigentes consigo mesmo, em termos de cumprir com suas obrigações. Ele é um pouco diferente do Paine, porque o Paine ele se culpa com as coisas que erra, e o Aki é aquele que quer cumprir com tudo o que ele determinou. Então entra naquela coisa assim, a gente não pode dizer amanhã eu tenho que fazer tal coisa, né? Isso é muito característico de Oaki. Amanhã, eles dizem assim, amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Então, antes de chegar o amanhã, eles já estão se cobrando fazer aquilo, né? Então, eles têm que aprender que assim, amanhã eu escolho fazer uma academia. Mas se não deu para fazer academia, beleza, tranquilo. Eu não vou chegar em casa achando que aquilo foi a pior coisa do mundo. Então, relaxem. As pessoas Oaki têm que aprender a relaxar, têm que aprender a soltar, têm que aprender a entregar um pouco para o outro fazer, porque são pessoas que pegam todas as obrigações da casa e querem fazer tudo para todo mundo, até que chega um momento que a máquina quebra. Então, Oaki é isso. São essas características de pessoa muito bondosa, muito fiel, muito forte, muito amiga, mas ao mesmo tempo cobra muito dos outros na mesma quantidade. Tá? Oaki, relaxem, curtam a vida, sejam mais tranquilos, sejam mais soltos. Joia? Até o próximo vídeo.